Ok. Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos capítulo 4. Atos dos Apóstolos capítulo 4. A gente vai fazer hoje, nós estaremos mergulhando em Atos 4, do 1 ao 22, mas nós vamos ler os versículos 10, 11 e 12 agora, e depois a gente vai fazer a leitura e exposição de toda essa parte que os teólogos gostam de chamar de perícope, que é um trecho da palavra de Deus. Vamos ler então Atos 4, 10, 11 e 12. Pessoal daí, muito bem. 10, 11 e 12. Vamos colocar de pé. Carreta missionária estava ontem em Canidé. Não sei se foi ontem, acho que foi ontem. Teve também em Glória. Em Glória, daqui estava Esté e Marcelo, foram lá dar um apoio lá em Glória, na carreta. Então, terminando aí o ciclo, por aqui para o Sergipe, indo para Canidé, e depois vai embora, vai seguir direto, né? Vai lá para Riba, lá para o norte. Mas foi uma bênção para nós, irmãos. Antes de fazer a leitura, uma coisa que eu lembrei, para trazer a carreta, veja como é importante a igreja estar junta. A gente precisou se unir nos esforços, a igreja precisou investir, né? Uma carreta dessa, a manutenção não é brincadeira, e cada igreja que recebe precisa participar, né? Dos gastos com a carreta. Então, R$1.000 é só para o combustível, fora as outras coisas. Mas, meus irmãos, como é bom a gente poder investir na obra do Senhor, né? A igreja precisa aprender a se alegrar com essas coisas, né? Então foi realmente um momento muito bom. A gente continua com o desafio do discipulado. Então aqueles irmãos que desejarem fazer o estudo bíblico com pessoas da comunidade, possam me dar o nome é a Carlinha, e nós vamos ter um momento de treinamento. Vai ser quando, Carlinha? A definir, né? Então a data aí, um momento a definir, para fazer um treinamento rápido, não é nada difícil. Qualquer pessoa que foi batizada pode fazer esse estudo, porque é simples, tá certo? Então estejamos aí envolvidos nisso. Atos capítulo 4, 10, 11 e 12 vai nos dizer o seguinte: saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Vamos ler juntos o 12? Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Oremos. Pai Santo, nós compreendemos isso, e esse versículo que acabamos de fazer a leitura é uma realidade para todos nós. Aqui estamos porque nós sabemos que não há salvação em nenhum outro. Aqui estamos, Pai, porque sabemos que não há salvação em nenhuma outra forma a não ser em Jesus Cristo, Filho do Senhor, enviado para nos salvar, para morrer em nosso lugar. Então, Pai, que nesta manhã maravilhosa, esta realidade possa aquecer os nossos corações, junto com esse testemunho lindo e maravilhoso que os teus apóstolos deram diante do Sinédrio. Que possa essa história vir a nos elucidar, nos ensinar a vivermos uma vida também de testemunho santo diante do Senhor e dos homens. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Pode sentar, igreja. Atos 1, 8. Coloca aí para a gente. Esse texto é um texto central em todo o livro de Atos. Foi um texto usado
para a nossa campanha de missões mundiais, e ele é um texto muito importante para nós. Cristo vai dizer, mas receberão, porque ele está contrapondo o questionamento dos discípulos se era nesta época que Jesus haveria de restaurar o reino a Israel, um reino político. Então ele fala, olha, não compete a vocês saber os tempos e as épocas, mas, então está contrapondo, receberão, porque era uma questão futura, né? Eles não tinham recebido ainda o Espírito Santo, mas receberão não poder para fazer qualquer outra coisa, poder para testemunhar, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Queridos, é muito simbólico, sugestivo e desafiador, que a palavra usada no original bíblico para testemunhas, serão minhas testemunhas, é a palavra grega chamada martírio. E a palavra grega martírio era usada para testemunha que se apresentava em um tribunal para relatar um fato, um acontecimento que aconteceu, e a igreja assumiu, Elias, esta palavra para relatar também aquelas pessoas que testemunhavam de Jesus e davam suas vidas por Cristo por conta do seu testemunho. Então, meus irmãos, martírio tanto é testemunha, no sentido de você relatar o que você viu e ouviu, como Pedro e João vão dizer mais na frente, como também martírio relata aqueles cristãos dispostos a morrer por causa do que tem visto e ouvido, por causa da fé que tem em Jesus Cristo. Por isso que nós poderíamos, meus irmãos, ler Atos 1:8, Alexandre e Ginaldo, da seguinte forma: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão meus mártires, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Essa palavra, meus irmãos, ela se aplica muito bem ao que todo o texto de Atos vai relatar, ao que a história da igreja vai vivenciar e ao que hoje, em certa medida, nós também vivenciamos. Nós vamos ver, meus irmãos, em Atos, que sempre que Deus abençoa, Satanás aparece para opor-se à obra de Deus e para tentar calar as testemunhas. E sabe o que é pior? Com frequência, ele vai usar pessoas religiosas para isso. Aqui em Atos 4 nós vamos ter o início da perseguição da igreja, perseguição de fogo amigo, judeus perseguindo judeus, porque a igreja de Jerusalém era uma igreja de judeus, tanto judeus que falavam o aramaico e lia o hebraico nas sinagogas, como judeus de fala grega, que viviam na dispersão. Então isso vai acontecer, meus irmãos, em Atos, vai acontecer na história da igreja, e também vai acontecer hoje. O mesmo tipo de gente que se opôs ao ministério de Jesus Cristo, na época de Cristo, se opôs ao ministério dos apóstolos, e tem tem feito oposição na história da igreja, e ainda fará oposição também nos dias de hoje. Devemos esperar, meus irmãos, por isso, mas não devemos de maneira nenhuma ficar paralisados. De maneira nenhuma devemos jamais permitir que isso nos impeça de trabalhar. Olhando para a história recente, eu já falei isso aqui outras vezes, que se você for ver qual é a maior dificuldade nas igrejas evangélicas, qual a maior oposição que se dá dentro das igrejas evangélicas, são pessoas que vivem e que congregam na própria igreja evangélica. Não é o campo, Jorginho, não é as pessoas de fora, é as pessoas de dentro, como aconteceu no livro de Atos. Os judeus, irmãos, co-irmãos, cresceram juntos, foram para a escola juntos,
mas acaba se opondo. E nós vamos ver, meus irmãos, que esses discípulos são testemunhas da cruz, e nós vamos ver que nós precisamos também seguir os seus passos e sermos testemunhas da cruz também, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante da oposição. E nós vamos ver que essa oposição vai começar logo no versículo 1 ao 7, quando os apóstolos são aprisionados. E nós vamos ver a reação desproporcional das autoridades. Olha o verso 1. O texto que nós lemos começa assim, a história. Atos 4, verso 1. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, lembremos da história que aconteceu. Pedro e João vão pregar, eles vão para o templo adorar, 3 horas da tarde, que era um horário propício, né? Era um horário, existia 2 horários, né, fixos de holocaustos, de oferecer holocaustos, vários tipos de sacrifícios no templo, e as 3 horas da tarde eram deles. Tinha 10 e tinha 3 horas da tarde, e 3 horas era o melhor horário, porque quem anda lá de casa sabe que de manhã, 10 horas da manhã é quebrado, o feijão pode queimar, né? Então, né, Marcelo, é complicado. E 3 horas era um dia muito propício, então estava entupido. Então Pedro e João foram ao templo adorar, entraram por uma porta chamada de Formosa, uma porta bonita, feita de bronze, vindo de Corinto, e ali havia um homem aleijado, coxo, de nascença. Esse homem tinha mais de 40 anos, como nós vamos ver na sequência do capítulo 4, e então aquele homem olha para Pedro e João, diz, estende assim a mão. Pedro então olha para ele e diz, olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho lhe dou, em nome de Jesus o Nazareno, anda. E aquele homem então se levanta num salto, começa a pular de alegria, entra no templo, e aquele homem era conhecido de toda Jerusalém. Era um daqueles expedientes que todo mundo conhece na cidade, ninguém podia negar o milagre. Então aquilo causou um alvoroço, e as pessoas chegaram a Pedro. Pedro então foi para o alpendre, um alpendre chamado Pórtico de Salomão, um grande alpendre que era feito durante toda a lateral do templo. Pedro então começa a pregar, e é um sermão longo, é um sermão evangelístico. 3.000 pessoas se convertem neste sermão do apóstolo Pedro. Aquela multidão começa a atrair a atenção das autoridades. E é aí que começa o capítulo 4. Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram a liderança da igreja, da religião, da época do judaísmo. Quem chegou? Chegaram os sacerdotes. Sacerdotes, eles eram responsáveis tanto pelos sacrifícios, tinha turnos, porque era uma multidão de sacerdotes, tinha as famílias, né, dos levitas e tal, tinha os turnos que eles podiam trabalhar, como também eles eram responsáveis pelo ensino no templo. Nas sinagogas não, mas no templo quem ensinava eram os sacerdotes. Então eles chegaram por quê? Estavam ensinando. Então chegaram os sacerdotes, chegou o capitão da guarda. Que capitão da guarda era esse? Havia seguranças dos levitas. Os levitas, eles eram responsáveis por fazer todo o trabalho de manutenção do templo, limpeza, ornamentação, todo o trabalho do templo, inclusive segurança. Entre os levitas, eles separavam talvez um mais forte, um mais robusto, mais corado, para ser o capitão da guarda. Então eles trouxeram o sacerdote, o capitão da guarda e os saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus, meus irmãos, era um grupo religioso que na época era uma espécie de uma seita judaica. Os saduceus, meus irmãos, eles eram um grupo tão diferente, para os irmãos terem uma ideia, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles não acreditavam, Alessandra, nos livros proféticos e históricos. Eles só acreditavam no Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eles só acreditavam nos 5 livros iniciais. Não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos, não acreditavam que havia demônios,
Nada disso os saduceus acreditavam. Então, como ele vai falar, como Pedro e João vai falar da ressurreição, repare como é o sistema. Eles estão ensinando no templo, vem os saduceus. Um grupo de gente se reúne, vem um guarda para poder ver o que está acontecendo. E ele está ensinando a ressurreição. Vem então os saduceus. Que história é essa? Ressurreição? Vamos ver esse negócio aí. E eles chegam, e aí no versículo 2, diz que eles estavam muito perturbados. Meus irmãos, uma das coisas que levou a liderança judaica a crucificar Jesus foi a inveja. Foi a inveja. E aqui nós vamos ver que esse mesmo sentimento continua. Eles estavam perturbados porque eles estavam ensinando que era exclusivo dos sacerdotes e estavam proclamando a ressurreição, uma doutrina que os saduceus não acreditavam. Então eles estavam, meus irmãos, proclamando em Jesus, não é a ressurreição dos mortos de maneira geral, não é tipo, olha, gente, um dia todo mundo vai ressuscitar. Não, a ideia é, olha, em Jesus, pela fé em Jesus, haverá um dia em que teremos a ressurreição dos mortos. Então, meus irmãos, essa liderança, a religião, sempre foi um problema para o avanço do reino de Deus. É incrível que muitos até querem fazer do cristianismo uma religião, mas o cristianismo não é uma religião. Você pode dizer que é uma religião para o IBGE, porque o IBGE lhe pergunta, qual a sua religião? Aí você fala, eu sou evangélico. Mas o conceito de religião, meus irmãos, ele é totalmente contrário ao conceito do evangelho. O que é religião? É o homem tentando agradar a Deus, se religar com Deus. É o homem tentando pelos seus próprios méritos encontrar consolo na divindade. É o homem tentando fazer pelas obras para acalmar a ira da divindade, tentar pegar favores da divindade, e o homem tenta e não consegue, porque enquanto a religião leva o homem para tentar se encontrar com Deus, o evangelho fala que Deus é que se fez carne e habitou entre nós. É uma diferença substancial. O evangelho fala de um Deus que vem em direção ao homem, um Deus que faz todo o trabalho para salvar o homem. Enquanto a religião é o homem que vai tentar encontrar-se com Deus, e a religião então constrói uma infinidade de processos, de ritos, de mitos, de tantas culpas. E o povo então, movido por culpa, tenta se alinhar a uma ou várias divindades. E aí vem o evangelho e diz, vocês são salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Só isso? Eu tenho que fazer o quê? Nada. Como assim? Não tem que, sei lá, gente, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, meu querido, eu tenho que, sei lá, caminhar de joelho, eu tenho que me derramar, eu tenho que me latanhar. Não, nada. Porque alguém já fez por nós. Porque segundo 1 Coríntios capítulo 13, o amor é essa expressão maior. E ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, sem amor nada seria. Então, como nós somos pecadores, nada podemos fazer para agradar a Deus, a não ser que o próprio Deus se faça carne, morra em nosso lugar e diga, agora sim eu aceito, porque aquele que lhe substitui é perfeito, é pleno, para poder cumprir com esse propósito. Então a religião, meus irmãos, ela se opõe. O que é que ela faz no verso 3? Eles agarram então Pedro e João, e como já anoitecia, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Eles tentaram, meus irmãos, o inimigo começa aqui a sua investida agora na história da igreja. Tentam por meio da prisão aprisionar o evangelho. Já era noitinha, talvez aí por volta das 18, 19 horas, porque naquela região o sol ele se põe mais tarde, não é como aqui não. Aqui 6 horas, inclusive Aracaju é um dos lugares em que o sol se põe mais cedo no Brasil.
mais cedo no Brasil, aqui, em Aracaju. Em outros lugares, dependendo do verão, na Europa mesmo, meus irmãos, 8h30, perto de 9 horas, não tem sol. Né? Então, o negócio é diferente, é esquisito. Então, mas lá, então, dependendo da estação que estivesse, estaria próximo de 19 horas, então eles tinham que fechar o templo era fechado. Então eles fecharam o templo, disse, olha, vamos fechar, vamos deixar você preso e amanhã a gente vê essa situação. Então, meus irmãos, Pedro e João, eles vão testemunhar e já desde o início eles são postos à prova. E aí, meus irmãos, só que o que acontece? Versículo 4, as autoridades demoraram a chegar. E enquanto as autoridades não chegavam, o evangelho foi pregado. E, meus irmãos, quando o evangelho é pregado genuinamente, pessoas são transformadas pelo poder do Espírito. Muitos ouviram a mensagem e creram, chegando a quase 5.000 o número dos homens que creram. 3.000 se converteram, agora são 5.000. Duas possibilidades: 5.000 creram de uma vez, ou 2.000 creram e se juntaram aos 3.000 que antes eram. Então, no texto, no original, você tem versões que vai dar a ideia de que 5.000 creram, ou que o número agora da igreja chegou a 5.000. Seja qual for o número, seja 5.000 que creram, ou 2.000 que creram e chegou a 5.000, isso é algo maravilhoso. Porque, meus irmãos, como o pessoal costuma brincar com esse texto, Pedro prega um sermão e 3.000 se converte. Hoje a gente tem que pegar 3.000 sermão para um se converter. Está difícil hoje em dia, né? Está difícil. Então, seja qual for, meus irmãos, é algo extraordinário. Em um sermão 3.000 se converte, no outro sermão 2.000 se converte. Então, eles demoraram, em tudo que eles demoraram, pessoas creram. E aí no dia seguinte as autoridades, verso 5, no dia seguinte as autoridades, quem é que chega agora? No dia seguinte, verso 5. Deu pane aí no sistema? Verso 5. A televisão está sem, mas eu acompanho aqui. No verso 5 diz, no dia seguinte, as autoridades, quem são as autoridades? Aqueles que já foram decretados anteriormente, os líderes religiosos, os mestres da lei se reuniram em Jerusalém. Não era uma coisa simples para resolver, era a mesma mensagem daquele homem que nós tínhamos crucificado. Meus irmãos, vamos tentar fazer aqui uma conta rápida. Pentecostes aconteceu quantos dias depois da ressurreição de Jesus? Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus. Quando eles estão em Pentecostes no templo, na casa ou no templo ali, eles pregam o primeiro sermão de Pedro. Várias pessoas se convertem, 3.000 se convertem. Depois eles voltam e nos dias posteriores eles vão para o templo para adorar. E às 3 horas da tarde ocorre o milagre do coxo de nascença. Nós estamos falando aqui, meus irmãos, de no máximo 2 meses após a ressurreição de Jesus. Ainda está quente. Então, 2 meses no máximo. Então, as autoridades ainda estavam processando aquilo. Ainda estavam entendendo, olha, matamos Jesus Cristo tal, havia notícia de que ele tinha sido ressurreto. Que história é essa? A gente não matou o homem? Como agora estão dizendo que ele ressuscitou dos mortos? Então eles chamam as autoridades, Rosângela, para tentar dar fim de uma vez por todas a esse cristianismo. Estavam ali quem? Olha o verso 6. Olha quem estava, meus irmãos. Olha quem estava. Essa turma da pesada, que foram eles, Anás e Caifás, que estavam no julgamento fajuto que fizeram no Sinédrio também, com Jesus, e que conduziram para Pilatos e que pressionaram Pilatos para crucificar. Anás e Caifás, irmãos, a corrupção era tão grande,
que Anás não era mais o sumo sacerdote. Quem era Caifás, que era o seu genro. Mas Anás, ele não largava o trono. Isso é tão comum na política brasileira, interior, né? O cara foi ex-prefeito, mas ele ainda é ele que governa. Porque quem está lá hoje é uma pessoa que ele colocou e que ele tem todo o poder. Assim era com Anás. Anás não era o sumo sacerdote de lei, porque já tinha se jubilado, era agora Caifás, que era genro. Mas Anás e Caifás agora, João, que segundo historiadores era parente, não é João Alexandre não, cantor, né? É João, vírgula, Alexandre, vírgula. Então, meus irmãos, foi convocada a família do sumo sacerdote, as autoridades, toda a nata de Israel. O sinédrio era composto, grave o número, por 71 pessoas. 71 pessoas. Os 70 dos sacerdotes e um que era o sumo sacerdote. Mas não foi só o sinédrio, foi também essa turma, parentes, povo da política, sabe, aquela turma como se fosse aquela turma mesmo, sabe, que anda ali no moinho da política mesmo. E eles foram para quê? No verso 7, mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Aí vem essa pergunta maravilhosa, meus irmãos: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Meus irmãos, como é triste. Meus irmãos, esse povo viu Jesus, esse povo presenciou os milagres de Jesus, esse povo ficou sabendo da ressurreição de Lázaro, esse povo ficou sabendo de vários milagres, mas não creram, continuaram na incredulidade, e ao invés de crer, levaram Jesus ao poder romano, para sob o poder de Pôncio Pilatos ser crucificado. Isso só levaram para Pilatos, porque na época o sinédrio não tinha poder de decretar a pena capital, a pena de morte, porque era o Império Romano quem detinha esse poder, porque era o poder do imperador, e Israel era um reino vassalo. Só por isso levaram para Pilatos, só por isso, senão eles mesmos teriam feito aquilo ali. E não só por isso, mas para se cumprir as escrituras, que diz que o Messias deveria ser levantado no madeiro. Que pena, meus irmãos, a gente vê pessoas que não estão aproveitando a oportunidade que tem para crer em Jesus. Não tiveram na época de Jesus e não estão tendo agora. Meus irmãos, eles estão vendo que aqueles irmãos andaram com Jesus, eles estão vendo um coxo de nascença, andando, pulando no templo, mas eles permanecem com seus corações petrificados. E aqui eu faço, meus irmãos, nosso primeiro alerta: milagres não salvam ninguém. Milagres são sinais que apontam para Jesus. Pessoas que foram alvo de milagres, ou que presenciaram milagres, se elas não tiverem fé, elas não vão crer em Jesus. Mas há um segundo alerta, meus irmãos, para nós. Quantas pessoas no nosso tempo não têm aproveitado a estrutura familiar de pessoas que falam do Evangelho, que vivem do Evangelho, mas elas continuam presas nas suas incredulidades. São pessoas que têm parentes cristãos, é um pai, é a mãe, é um irmão, às vezes é um cônjuge, é uma pessoa próxima, e essa pessoa tem a oportunidade de conviver com um cristão. Você, filho de crente, sabe que Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Ou você é filho de Deus, ou você não é filho de Deus. Não pense que por seu pai e sua mãe ser filho de Deus, você está no reino de Deus. Deus não tem netos espirituais.
Deus só tem filhos espirituais. Cabe a você compreender que você é pecador, que você precisa de Jesus. É tão somente por meio da fé que nós entramos no reino de Deus. Não seja como Anás e Caifás, não ande nos passos de Anás e Caifás, não ande nos passos dos sacerdotes, dos saduceus, dos fariseus, que viram, que conviveram, que tiveram oportunidade, mas se mantiveram com seus corações trancados. Cresceram num lar cristão, ouvindo músicas cristãs, foram levados para a igreja, os pais com muito custo, com muita dificuldade, tentando conduzir a pessoa para a escola dominical, presenteando bíblias, presenteando livros cristãos, até chegar numa fase que essa pessoa olha tudo que foi construído e se vira contra e diz: eu não quero mais o evangelho, eu quero viver a minha vida. Você está fazendo a mesma coisa que Anás e Caifás e que esse povo todo da religião institucionalizada do judaísmo da época. Não deram a importância, a oportunidade que teve de conviver com pessoas, de estar vendo e ouvindo e vendo o poder de Deus. Não despreze, queridos, isso. E ele diz: com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso? E agora eu faço uma aplicação para nós também hoje. Como você, meu irmão, minha irmã, está vivendo? Como você enfrenta as suas dificuldades? Como você enfrenta as suas mazelas? Como você enfrenta os seus problemas, suas dificuldades? Você é cristão, você está com o seu nome ali, prontinho, escrito no livro da vida. Não tem diabo nenhum que possa tirar o seu nome daquele livro. Glória a Deus por isso. Mas enquanto você está aqui, como você está vivendo? Quais têm sido suas prioridades? O que tem pulado o seu coração? Como você tem vivido? Como você enfrenta o seu dia a dia? Em outras perguntas, em outras palavras, com que poder ou em nome de quem você vive? Com que poder ou em nome de quem você vive? Você enfrenta problemas olhando para o dinheiro que você tem guardado? Você enfrenta as dificuldades em nome de pessoas que você acha que poderão lhe ajudar? Em quem você se apoia quando vem um problema, quando vem a dificuldade? Precisamos, meus irmãos, responder esta pergunta. Precisamos responder esta pergunta. Em nome de quem e com que poder nós vivemos? Nós temos esperança, nós buscamos uma nova vida. E aí nós vamos ver na sequência que Pedro vai pregar. Pedro vai pregar. Aqui nós temos o terceiro sermão de Pedro. É um sermão curto, é um sermão rápido, mas é um sermão. Então Pedro, meus irmãos, cheio do Espírito Santo, verso 8. Porque, meus irmãos, cheio do Espírito Santo não nos faz pular, flutuar, andar nas nuvens, pisar em Marte, em Júpiter e voltar para cá. Cheio do Espírito Santo faz a gente viver de acordo com a vontade de Deus. E alguém cheio do Espírito Santo é alguém que entende como, em nome de quem e com que poder ele faz aquelas coisas. Então, meus irmãos, aqui nós vamos ver o Espírito Santo em ação. Mas lembre-se, o Espírito Santo não veio para falar dele mesmo, não veio para se mostrar. O Espírito Santo não veio para fazer nada que lhe mostre. Ele veio para equipar a igreja, para viver e anunciar o reino de Deus, não para que o Espírito seja glorificado, mas para que o Pai seja glorificado. Meus irmãos, é humildade em humildade, né? Cristo que se esvaziou, e o Espírito Santo diz: nem mencione meu nome, esse é meu propósito. Glorifique a Deus e ande com Cristo. Esse é meu propósito. Se você fizer isso, estamos juntos. Aí, cheio do Espírito Santo, eles, autoridades e líderes do povo,
O povo não é desordeiro. Nós somos, meus irmãos, ensinados pela palavra do Senhor a honrarmos e orarmos pelas autoridades. A exceção é quando as autoridades se opõem e fazem leis contrárias ao Evangelho. Então ele diz: autoridades e povo, visto que somos hoje chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, aí ele começa agora a falar. Então Pedro, próximo versículo, ele vai deixar bem claro. Versículo 10. Versículo 10. Saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome, em nome de quem? Em nome de Jesus, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, este homem está curado diante dos senhores. Meus irmãos, é um sermão curto. Se a gente fosse colocar, digamos assim, dar um título para o sermão de Pedro, eu dei um título. Eu coloquei: Jesus, o nome sobre todo nome. É o sermão de Pedro. Jesus, o nome sobre todo nome. Ponto 1. Jesus foi crucificado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram. No sermão, primeiro sermão de Atos 3, no dia de Pentecostes, Pedro vai dizer que vocês crucificaram o Senhor, mas Deus não olha o tempo da ignorância. Mas agora ele fala: olha, foram vocês também, especialmente vocês. Então Pedro vai dizer que foram as autoridades que crucificaram Jesus. Pedro vai dizer que foi a multidão que crucificou Jesus, e o próprio Evangelho vai dizer que é o nosso pecado que crucificou Jesus. Então, está tudo claro. Ele fala: olha, Cristo foi crucificado, mas Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Olha, Jesus o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Então, qual é o sermão de Pedro? Cristo foi crucificado, Cristo ressuscitou e Cristo tem poder para salvar. Ele vai dizer no verso 10: saibam, senhores, e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Eu acho interessante isso, meus irmãos, porque o Evangelho é por meio da fé. E tem coisas, irmã Rita, que a gente não compreende completamente, porque é para a gente se render. Porque, meus irmãos, pense o seguinte: nós estamos em Israel, nós estamos no judaísmo, só há salvação em Yahvé, só há salvação em Deus. Como é que alguém vem agora dizer que eu só encontro salvação em Jesus? Ele não vai explicar, porque Pedro não teve essa revelação. Ele não vai explicar acerca da plena divindade de Jesus Cristo aí. Ele não vai explicar. Já, gente, preciso explicar uma coisa. Primeiro, vamos lá, vamos para a história. Jesus Cristo é 100% Deus, 100% homem. Não, ele não explicou. Ele vai dizer: olha, queridos, só há salvação nele, a quem vocês, senhores, crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Este homem está curado dentro dos homens. E o verso 11 vai dizer, pode o verso 11: a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Logo agora o 12: não há salvação em nenhum outro. Os irmãos, eu quero que vocês prestem atenção. Imagine 2000 anos de ensinamento de que só há salvação em Yahvé. 2000 anos de ensinamento, só há salvação em Yahvé. Esse ensinamento continua, só há salvação em Deus. Não mudou o ensinamento. Mas imagine para a cabeça daquelas pessoas Pedro dizer: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome. Não há nenhum outro nome. E eu sou os enviou, como está lá escrito em Êxodo, quando Moisés encontra Deus no Monte Moriá. Como assim então, meus irmãos? É pela fé, é para nos humilhar. Depois é que nós vamos compreendendo a situação. Ah, entendi, só a salvação em Jesus, porque Ele é o próprio Deus. Então, Pedro vai dizer: Jesus foi crucificado, ressuscitou no terceiro dia, e só nele há
salvação. Não há salvação em nenhum outro. Queridos, preste atenção. Não há salvação em nenhum outro nome. Preste atenção e decore Atos 4:12. Sabe por quê, queridos? Infelizmente, há pessoas no meio evangélico que estão voltando a práticas abomináveis. Há relatos de evangélicos. Eu vi agora recentemente um pastor presbiteriano que voltou a ser católico, apostólico romano. Voltou a depositar sua fé em santos, em Maria. Quando se lê Ave Maria cheia de graças, no final fala, lembra-te, não, ora por mim na hora da minha morte, amém, não é assim? Lembra-se de mim na hora da minha morte? Santa Maria, Mãe de Deus, olha só, já tem uma hora, rogai por nós pecadores na hora da nossa morte, amém. Que triste ver evangélicos morrendo com essa esperança, que retornaram para essa esperança vã. Ela não vai rogar por você na hora da sua morte. Ela não tem poder para rogar por você na hora da sua morte, porque não há salvação em nenhum outro nome. A própria Maria vai declarar isso no canto dela, quando ela recebe a visita do anjo Gabriel. Ela diz: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O próprio Cristo é o Salvador de Maria, porque Ele é Deus. Não há salvação em nenhum outro, meus irmãos. Meus irmãos, eu estou pasmado nesses últimos tempos, porque quando eu comecei a vir aqui para a igreja, estou fazendo 7 anos agora como pastor, e alguns sermões, quando eu preparava, eu pulava algumas coisas, Jurene, porque eu dizia, não convém falar disso aqui não tem como falar disso de novo, não, todo mundo já está ciente disso, e eu estou quebrando a cara, meus irmãos, de ver que existem cristãos caindo nas coisas mais básicas do cristianismo, e eu descobri, meus irmãos, que a gente não pode pular nada. Antes eu pularia, dizendo, meus irmãos, não há salvação em nenhum outro, né? Graças a Deus, o versículo 13 vai dizer, porque eu digo, não, todo mundo já sabe, mas não, meus irmãos, não se deve pular nada quando se fala de evangelho, porque o inimigo, ele é astuto, e ele está trabalhando, meus irmãos, naquilo que é a base. Não há salvação em nenhum outro, não vá atrás de nenhum outro. Esse outro quer dizer você mesmo, esse outro quer dizer a ciência, que tem o seu valor, mas não para a salvação das almas perdidas. Esse outro quer dizer qualquer divindade. Eu já falei aqui, meus irmãos, já preguei outras vezes, quando eu digo que para você ser salvo, você não basta apenas ter fé em Jesus. Lembra que eu falei? Para ser salvo, não basta apenas ter fé em Jesus, é preciso ter fé somente em Jesus, porque tem gente que tem fé em Jesus e fé em um monte de coisa. Ontem mesmo estava falando com um rapaz, ele dizendo, olha querido, eu já passei por testemunha de Jeová, Adventista do 7º dia, Mórmon. Eu digo, é só filé. Fico pensando, né, para mim, né? O importante é a palavra de Deus, né? Aí eu disse, respondendo à última pergunta, né? Importante é a palavra de Deus. Eu disse, importante é a palavra de Deus, né? Foi no momento de compra ali, uma coisa rápida no caixa, mas eu digo, o povo está assim, meus irmãos. Eles creem em Jesus, mas creem em tantas outras coisas, como era em outras igrejas. A gente vê isso em Éfeso acontecendo isso. A cura física, meus irmãos, daquele coxo de nascença, é uma ilustração da maior cura, que é a cura espiritual. E esse Jesus, que era a pedra que os construtores rejeitaram na construção, foram fazer uma casa, viram uma pedra, essa pedra não serve para nada. Essa pedra tornou-se a principal coluna. Por que a principal coluna?
porque só há salvação em Jesus. Se você não tiver esperança em Jesus, não tiver fé em Jesus, você está perdido. Você está fracassado espiritualmente. Se você não crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, o que lhe espera no futuro são trevas, perdição, sofrimento, ira. Mas se você deposita sua fé em Jesus, você está salvo, não porque você é bom, porque você é forte, mas porque Jesus é bom e é forte e morreu em seu lugar. E aí, meus irmãos, a partir do verso 13, nós vamos ver que o conselho decide fazer algo inusitado. Olha o verso 13: vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens o quê? Iletrados, indoutos. Madison, o que é que ele percebeu? Ficaram admirados e reconheceram que haviam estado com Jesus, e como podiam ver ali com eles, o verso 14, o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Eles não creram, mesmo vendo o homem curado. E o 15, assim, olha agora o 15, assim ordenaram que se retirasse do sinédrio e começaram a discutir. Verso 16 diz, perguntando: que faremos com estes homens? Presta atenção, presta atenção. Que faremos com estes homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Peraí. Volta para o 15. Assim ordenaram que se retirasse do sinédrio e começaram a discutir. Quem começou a discutir? O sinédrio. E mandou quem sair? Pedro e João, os que estavam com ele. Então a reunião foi uma reunião fechada, privada. E como é que a gente sabe do que aconteceu com ela? Opção A: o Espírito Santo revelou a reunião lá e foi curiar a reunião e trouxe de volta. Opção B: Lucas chutou. Opção C: alguém que estava no sinédrio ouviu a mensagem, se converteu ao Evangelho e depois compartilhou. Até pelo meu tom de voz, só pode ser a letra C, né, meus irmãos? Alguém do sinédrio, meus irmãos, se converteu pela mensagem do Evangelho. Muitos sacerdotes vão depois se unir à fé, diz a palavra, diz em Atos. Então, estava na reunião, mas o coração, olha, queimando. Depois se converte e diz: olha, sabe aquela reunião que aconteceu? Eles se reuniram, e olha o verso agora 16. Que faremos com esses homens? Todos que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. E aí vem agora, meus irmãos, o verso 17. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que nada falem com mais ninguém sobre esse nome. Fixe aí. Meus irmãos, o sinédrio era a maior instância jurídica do povo de Israel. O sinédrio, composto por 71 pessoas com o sumo sacerdote, detinha o poder, e Roma, já vendo historicamente as rebeliões que teve com os judeus, inclusive dos macabeus, que ocasionou 100 e poucos anos de liberdade, Roma concedeu ao povo judeu uma liberdade diferenciada. Os judeus podiam viver a sua religião, eles eram politeístas, já adoravam César, chamavam de Quírio, Senhor. Os judeus podiam exercer sua estrutura jurídica, com uma ressalva, que eu já falei. Qual era a ressalva? Não podia fazer a pena capital, mas eles podiam decidir as questões que eram relacionadas à fé. Não podiam legislar sobre questões envolvendo terras, expansão de terra, porque eles eram um povo vassalo. Mas nas questões internas eles tinham total autonomia.
Então, meus irmãos, pensem vocês agora, viajem comigo. Está lá você no Sinédrio, a autoridade máxima, e eles vêm e dizem: olha, não falem mais com ninguém sobre esse nome. Quem está dizendo é uma autoridade que há 2 meses mandou matar o seu Senhor na cruz. Quem está falando são líderes que mantêm Pilatos na palma da mão. Sabe o que seria hoje, meus irmãos? O nosso equivalente hoje? Supremo Tribunal Federal. É o nosso equivalente. Imagine que o Supremo Tribunal Federal emitisse uma ordem judicial igual. Imagine que o STF se reunisse e dissesse: olha, advirta-os todos os cristãos do Brasil, para que não fale mais com ninguém sobre esse nome. O que você faria, meu irmão, minha irmã? Diante de Deus, que sonda o seu coração, o que você faria? Estaria disposto a pagar o preço? Meus irmãos, com o cristianismo, com Cristo a gente não se brinca. Ou a gente ajunta ou espalha. Se o STF emitisse uma ordem judicial dizendo, nos advertindo que ninguém mais falasse com mais ninguém sobre esse nome, o que eu e você, o que nós faríamos? Meus irmãos, quando um tribunal advirte uma coisa, quando o tribunal emite uma lei, ele não faz um conselho. Aqui nós temos alguns da área jurídica. Uma lei não é um conselho, uma lei é uma determinação. E toda lei que determina alguma coisa, ela vai ter o quê? A punição. O que nós faríamos, meus irmãos? Meus irmãos, a gente está vivendo um tempo em que a gente está nem aí. A gente relativiza as coisas. A gente não tem nem ânimo, nem para congregar direito, nem para, investir no reino de Deus, para se envolver nas coisas de Deus. Mas eu quero dizer a vocês uma coisa nesta manhã. Se você não estiver preparado hoje para fazer o que os apóstolos vão dizer, olha aqui o verso 19, pule para o 19. Não, olha o 18, né? Continua. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe, agora, é uma reforço. Olha o 17, volta para o 17. Advertiu que não falasse com mais ninguém. Aí o 18. Chamando novamente, ordenaram-lhe que não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Você está preparado para isso? Meus irmãos, qual é o nosso alvo? Qual é o nosso objetivo como cristão? É responder conforme a convicção dos apóstolos no 19, que vai dizer, no 19, Pedro e João, porém, responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores em vez de obedecer a Deus. É aí que se rompe a diferença entre a gente obedecer às leis e não obedecer às leis. Temos que obedecer todas as leis dos homens, exceto aquelas que vão frontalmente contra a nossa fé. Se houver uma lei amanhã, meus irmãos, que diga: olha, não falem, nem ensinem, nem confessem o nome de Jesus, nós precisamos fazer a mesma coisa de Pedro, dizer: julguem vocês se a nós, se a mim convém obedecer aos homens e não a Deus. Verso 20: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Preste atenção, igreja. Você pode ser sincero diante de Deus hoje, dizer: Senhor, eu não estou preparado para isso.
Senhor, eu não estou preparado para perder o meu emprego. Porque isso significaria perder emprego, meus irmãos. Porque vai ser preso. Vai ser preso. Se o seu servidor público, você vai ser preso, vão fazer um PAD, processo administrativo disciplinar, transitado em julgado, Marcel, acabou. Senhor, não estou preparado para perder a minha casa. Seja sincero diante de Deus. Mas lembra o que eu falei a vocês? Sempre que Deus age, o diabo se opõe, mas nós não podemos permanecer prostrados. Você deve ser sincero diante de Deus, dizendo: Senhor, hoje eu não estou preparado para isso, mas eu quero me preparar. Senhor, eu quero estar pronto para isso. Senhor, que isso não venha acontecer pela tua misericórdia. Temos que orar por isso. Paulo fala para Timóteo para orarmos pela paz entre as nações. Paulo fala para a gente orar pelas autoridades, a fim de que nós tenhamos paz, para que tenhamos dias bons para a propagação do Evangelho. Temos que orar por isso, mas temos que nos preparar para o pior. É como um soldado. Quem aqui já serviu o exército? Levante a mão. Só irmão Rui? É tudo Nutella, o resto... a gente, não é porque eu também não servi. É tudo Nutella, gente. Só irmão Rui. Quem serve no exército, meus irmãos, são preparados para o pior. Ah, mas hoje em dia tem tecnologia, tem alimentos ultraprocessados, tem GPS, tem não sei o que. Ninguém vai estar no meio do mato, passando por lama, tendo que comer teiu. Não, isso não vai acontecer. Para as Forças Armadas não tem isso não. Forças Armadas, você vai ter que ser treinado, preparado para o pior. Para passar dias numa mata fechada, sem alimento reservado, tendo que pegar folha, tendo que comer borboleta. Ela fez assim. A Giovana. Tendo que pegar o que tiver. Aí você fala: mas, pastor, olha, o pessoal das Forças Armadas aqui é tudo crescendo na barriga. Sim, mas é porque não tem guerra. Graças a Deus que isso, que não tem guerra. Mas quando eles estavam lá, na preparação, tiveram que se preparar para o pior. Assim somos nós, meus irmãos. Que Deus nunca permita que um tribunal, que o STF emita um decreto igual ao do Sinédrio. Oremos por isso. E nós temos um Brasil que, graças a Deus, permite que vivamos a nossa fé, mas precisamos nos preparar para que isso possa acontecer. E se isso não acontecer, meus irmãos, se eu me preparo para isso, as outras coisas, meus irmãos, ficam, ó, fichinha. É como alguém que se prepara para um concurso maior. Só, vou me preparar para um concurso de auditor fiscal. Se eu não passar, mas se eu for fazer um menor, isso aqui eu tiro de letra. É um concurso menor, Jurene. Eu me preparei para o pior, concurso para juiz. Aí, qualquer outro concurso menor, você tira de letra. Assim somos nós espiritualmente, meus irmãos. Temos que nos preparar para o pior, para ouvirmos um decreto desse e dizer: Senhor, chegou a hora. Pensei que isso nunca iria acontecer comigo, Senhor. Chegou a hora. Eis-me aqui, Pai. Importa obedecer ao Senhor do que aos homens. Que o Senhor me capacite a permanecer firme. Perderei muitas coisas, mas não perderei o mais importante da minha vida, que é a minha comunhão com o Senhor, que é a minha vida eterna. Eu preciso me preparar para isso. Mas no Brasil não vai ter, glória a Deus. Então você não vai ser um crente consumidor, não vai ser um crente mimimi, você não vai ser um crente, você vai ser um crente muito mais empenhado, porque você foi forjado para a guerra, foi forjado para a batalha. Compreende? Pedro e João, meus irmãos, tinham convicção de fé. Por isso eu quero terminar, queridos. Versos 20 em diante vai dizer, o 21, depois de mais ameaças,
eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quero concluir, meus irmãos, com Lucas capítulo 9. Não tem um outro texto. Eu procurei um texto para terminar essa mensagem e não tinha outro a não ser esse, que resume o que é sermos testemunhas de Jesus. A gente vê muitos irmãos hoje, qualquer coisa, não quer mais congregar, qualquer coisa, fica com raiva, não se envolve, vem para uma ação. Por exemplo, tivemos agora a carreta missionária. Talvez alguns que vieram aqui ficaram chateados por algo que viu. Quer saber? Nunca mais eu vou me associar a esse tipo de ação, porque eu fui lá naquele dia e falaram isso, falaram aquilo outro. Meus irmãos, precisamos nos preparar para algo muito mais punk. Temos que ser testemunhas, conforme o texto vai nos dizer. Mártires. Aí volta a Atos 1:8. Mas serei meus mártires em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Por isso não há nenhum outro texto que eu pudesse terminar, se não fosse Lucas 9:23. Lucas 9:23, que vai dizer: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perderá a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos seus anjos. Você não precisa, seria bom se já estivesse preparado hoje, mas seja verdadeiro diante do Senhor nesta manhã. Diga: Senhor, eu não estou preparado, mas eu quero me preparar. E esse poder que desceu sobre mim quando eu criei é o mesmo poder que capacitou os apóstolos a permanecer firmes na fé. É o mesmo poder que me capacitará para permanecer firme na fé. E se preciso for, a ser uma testemunha, ser um mártir em qualquer lugar que eu estiver. Vamos ficar de pé e vamos orar. Pai Santo, nossa gratidão, Pai, porque o Senhor nos revelou o Evangelho de Teu Filho amado Jesus Cristo. E não foi por nossa própria força, tampouco foi por nosso entendimento que nós encontramos a Cristo. Foi tão somente porque o Senhor nos encontrou primeiro. E pela fé que o Senhor nos capacitou, nós cremos na graça, nós cremos na obra de Jesus Cristo em favor de todos nós. E agora, Pai, nós olhamos para os Teus servos, Pedro e João, e olhamos para esse episódio que aconteceu há tantos anos atrás, mas nós nos inspiramos nele, Pai. E nós rogamos ao Senhor que o Teu Santo Espírito, que encheu Pedro e João, que os capacitou a testemunhar, mesmo diante das adversidades, da oposição, também venha a nos encher e a nos capacitar a vivermos uma vida como testemunhas do Senhor para esse tempo. Não sabemos, Pai, se todos que aqui estão prontos para testemunhar do Senhor diante de uma ordem judicial que nos impeça de anunciar e de vivermos o nome de Jesus. Mas nós queremos isso, Pai. Nós queremos que o Senhor nos capacite. Nós queremos nos preparar para toda e boa obra.
Nós queremos perseverar até o fim, Pai, porque nós sabemos que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Nós entendemos, Pai, que só há salvação em Jesus Cristo, e é nesse nome que nós nos apoiamos, e é nesse nome que nós cremos, é nesse nome que nós queremos crescer e queremos perseverar até o fim. Nome sobre todo nome, o nosso Senhor e Salvador Jesus, e é em nome dele que nós oramos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces e amáveis consolações do Espírito Santo permaneça com o teu povo aqui presente e com todo o povo de Deus, que não se envergonha do nome de Jesus, mas o proclama hoje e sempre. Amém.